Na luta mais absurda de One Punch Man, Garou Cósmico tenta fugir usando portais, copiando Saitama e até os truques do Blast, mas acontece o impossível. Saitama começa a crescer no meio do combate, e a cada golpe dele vem mais forte que o anterior. Um espirro rasga a lua de Júpiter, um peido joga os dois de volta para a Terra, e quando Garou acha que acabou, God aparece e tenta confiscá-lo, e a única saída vira uma loucura. Saitama atravessa o tempo para impedir o pior futuro, só que ninguém lembra de nada, exceto os Genos. Salve galera, beleza? Eu sou o Ez e hoje trago pra vocês a parte 38 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 38 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga ao preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Percorrendo toda a superfície da lua de Júpiter, enquanto bate em Garou. Porém, de repente, o caçador de heróis consegue se recompor e se defende. Ele dizia em pensamentos: preciso ter foco. Ele só está exibindo sua força física insana. Pulando de pedra em pedra, ele não vai conseguir se mexer como quer se eu for para cima dessa barreira de pedras. Vamos lá. Garou utiliza seu portal mais uma vez, porém acaba se teleportando de cara para o chão. Garou havia perdido completamente o senso de direção, igual um inseto sendo sacudido por uma criança. O caçador de heróis sai rapidamente de onde estava, mas antes que possa perceber, Saitama se aproxima e o atinge com um soco sério. Garou diz que Saitama é muito forte e não parece haver limites para sua força. Sendo assim, ele só precisa copiar Saitama sem limites até derrotá-lo. Garou ativa seu modo Saitama e então ele e o careca de capa acertam um soco um no outro. Esse é o momento que vemos Saitama sangrar. A batalha entre Garou no modo medo cósmico e Saitama continua. O caçador de heróis ativa seu modo Saitama, disparando o poderoso soco através de um portal. Ele estava juntando as habilidades copiadas de Saitama e Blast, os dois heróis mais poderosos da Terra. O soco de Garou é transportado para o rosto de Saitama, mas o herói se esquiva no último instante, aproveitando a brecha de que o portal ainda estava aberto. Saitama também desfere um soco por dentro dele, acertando Garou do outro lado. O ser cósmico, enquanto caía para trás, abre outro portal para ter vantagem, teleportando-se para próximo de Saitama, mas mesmo tentando atacar o careca pelas costas, o chute na cabeça de Saitama, desferido por Garou, foi praticamente em vão. Nosso herói consegue acertar um soco no estômago de Garou. No mesmo instante, Garou é lançado novamente para dentro de seus portais e tenta mais uma vez pegar nosso herói de surpresa, mas a velocidade de Saitama é muito superior. Garou nem mesmo conseguiu ver que nosso herói já estava muito acima dele. Ele utiliza uma rocha para então se impulsionar, voltando com toda a força para o combate. Lembrando galera que o Saitama está lutando peladão e utilizando apenas uma mão, já que em sua outra mão ele está segurando o núcleo de Genos. Saitama pega Garou de surpresa e desfere aquele mesmo golpe na nuca de Garou que ele utilizou há muito tempo, quando Garou ainda era humano e tentou lutar contra Saitama, que estava andando pelas ruas. Vocês lembram disso, pessoal? Saitama deixou Garou desacordado exatamente com esse golpe, achando que ele era um ladrãozinho que queria roubá-lo. Porém, a força exercida nesse ataque de agora não tem nem comparações. Saitama crava a cabeça de Garou no solo. O impacto é tão grande que gera raios ao redor deles. Garou, sentindo aquela pressão, fica desesperado e dizia: ele está me copiando de propósito. Saitama responde: o que foi? Você falou que ia me copiar e superar quando estou no meu modo sério, não foi? Então vamos, tente. Não é esse o objetivo de tudo isso? Saitama estava extremamente sério, então começa a atacar Garou novamente. O caçador de heróis não entendia aquela situação. Ele estava contra-atacando com a mesma força, mas o ataque seguinte de Saitama vinha ainda mais forte. Garou não conseguia acompanhar. Apesar de o caçador de heróis estar no modo Saitama cósmico e acertar um soco na barriga do Saitama verdadeiro, ele não conseguia derrubá-lo e rapidamente era jogado para trás por um golpe de Saitama. Garou estava praticamente comendo poeira. Toda vez que ele conseguia igualar a sua força com a do nosso herói, Saitama evoluía um pouco mais, ficando assim sempre um passo à frente. O careca de capa acertava múltiplos socos no rosto do inimigo e Garou só pensava em uma coisa: se continuar nesse ritmo, um desses socos vai acabar me matando. Mesmo agora, Saitama continuava evoluindo. Seu ritmo de crescimento havia passado despercebido por todos os outros, uma vez que não havia ninguém nem de longe que fosse páreo para sua força.
Ele começou de repente a disparar exponencialmente por conta da ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele já havia sentido. E agora Garou, que era o único no nível de observar o crescimento de Saitama, estava sendo deixado para trás. Essa emoção que Saitama sentiu a gente já sabe, é a morte de Genos, que desencadeou tudo isso. Enquanto lutavam, Saitama dizia: "Cara, você destruiu todo o meu uniforme, agora eu tô ficando com frio." Porém Garou manda nosso herói ir à merda e avança com um soco imbuído de poder. Saitama nem estava mais preocupado e consegue se defender facilmente, sem precisar nem olhar para o lado. Mas então algo acontece. Não tinha mais ninguém que podia impedir o nível de força alcançado por Saitama. E devido a toda aquela poeira na lua de Júpiter, nosso herói acaba espirrando. Porém, foi um espirro extremamente poderoso, do qual Garou se desvia no último instante. Aquele espirro varre a superfície da lua de Júpiter, abrindo o caminho para acertar o planeta gasoso, fazendo assim toda a superfície de Júpiter se distorcer, mostrando o núcleo verdadeiro do planeta. Enquanto isso, Saitama e Garou são jogados no espaço. O caçador de heróis dizia que isso era loucura e se perguntava que tipo de monstro seria esse cara. Um ser desses não deveria ficar andando livremente pela Terra. Porém, sorrindo, Garou conclui que o mesmo valia para ele. E enquanto avançam pelo espaço, o caçador de heróis avista o Sol e tem uma ideia. Observando, ele consegue encontrar a Terra e a Lua. Garou pode se teleportar para lugares que estão em seu campo de visão. Ao que parece, ele deu sorte, e concentrando mais uma vez o seu poder, ele dá um soco na cara de Saitama. Nesse instante, uma grande explosão luminosa se forma. Garou aproveita essa brecha para poder escapar de Saitama, e então abre um portal e se teleporta dali. Garou fica feliz, até que enfim ele conseguiu e voltou para a órbita terrestre. Porém, de repente, ele sente um gelo na espinha. Saitama aparece atrás dele e diz: "Eita, que negócio bacana isso que você fez, hein?" Garou, que estava comemorando, fica paralisado e extremamente assustado. Ele se vira e vê Saitama. Garou dizia: "Mas como? Eu te mandei voando para a direção oposta." E Saitama o explica: "Eu estava com dor de barriga por causa do frio e estava me segurando, mas quando eu me assustei com aquela luz, saiu um peido sem querer." O peido de Saitama foi o motivo de impulsioná-lo no espaço e conseguir alcançar o portal de Garou a tempo. E Garou, após ouvir aquela história, nem sabia o que dizer, e antes que pudesse ter uma reação, ele é golpeado por Saitama. Um soco certeiro em sua face. Saitama e Garou voltam com tudo para a superfície terrestre. O rosto daquela casca cósmica de Garou se trinca. Enquanto isso, Saitama observava aquele lugar e dizia: "Ah, foi bem aqui onde a gente estava antes. Você estava querendo vir para cá?" Vemos que Garou sangrava e diz para que Saitama continue e o mate. Porém, o careca de capa fica em silêncio por um tempo. Ele dizia: "Comparado com gente tipo você, com sua velocidade para trocar de fantasia ou King, a sua habilidade nos jogos, eu odeio o fato de não levar jeito para isso. Mas isso é porque eu sou um herói." Sem falar que também teve o último pedido daquele garoto, que era para que eu te impedisse sem te matar. Garou, derrotado, começa a pensar nesse último pedido de Tareu, e ao olhar para o lado, em meio àquelas rochas, ele observa o garoto caído. Garou, que agora teve sua máscara cósmica quebrada, tem seu lado humano fortalecido mais uma vez, e assim percebemos seu olhar de desespero ao ver o corpo de Tareu. Ele começa a gritar, e mesmo sem forças, começa a correr para o outro lado, gritando. Saitama observava aquilo e dizia: "Ei, aonde você está indo? O garoto está na outra direção." Mas Garou, chorando, começa a dizer: "A culpa é minha, eu estava muito perto dele, eu estava." Nesse momento, Garou acaba tropeçando e cai no chão. Ele chorava como uma criança e estava completamente arrependido de seus atos. Enquanto estava caído, ele dizia: "Eu sou aquele futuro miserável, não é?" Saitama percebe que Garou estava estranho desde que eles caíram do céu. "Tenho certeza que nenhuma aberração fez nada com você." E Garou, chorando, então responde: "Se alguma coisa fez isso, foi porque meu espírito era fraco demais, que piada. Se eu não consigo te derrotar, não posso virar um mal absoluto." E aí o herói que acaba comigo fala que não leva jeito para ser herói, podia pelo menos agir como um, não é? Se você tivesse simplesmente me matado, com uma cara arrogante falando aos montes do seu ideal de justiça, eu poderia partir como um mal de verdade. Agora, por minha causa, quem eu mais queria salvar, mudando o mundo para isso está." Saitama, ao ouvir aquilo, fica sério e dizia:
Você queria salvar esse garoto? Você não estava se segurando nele só para ter algum apoio? Garou começa a se levantar e diz, se segurando eu? Porém, naquele momento ele percebe algo. Garou segurava seus ideais em Tareu, querendo mudar o mundo. Seu sonho de ser um mal absoluto se aprimorou com a desculpa de que assim ninguém sofreria bullying ou algo do tipo. E Tareu estaria salvo. Garou seria o único inimigo de todos. Mas ao olhar para Saitama, ele percebe que o herói fazia o mesmo. Ele que já tinha perdido todas as suas motivações e já tinha alcançado o ápice da força. Porém agora, algo segurava a sua humanidade. Quem segurava esse sentimento humano do coração de Saitama era a existência de seu discípulo, Genos. O careca de capa segurava em sua mão, desde o início da batalha, o núcleo de Genos. Talvez essa seria uma esperança de que poderia salvar o seu discípulo algum dia. Garou então finalmente percebe, não teria como alguém com esse tipo de poder manter a sua sanidade mental sozinho. Saitama pergunta o que Garou irá fazer agora, e o caçador de heróis, de cabeça baixa, responde que tem um favor para pedir para o Saitama. Após conversarem, Saitama fica surpreso. Então você quer que eu copie as suas imitações de artes marciais? E Garou responde, ei, olha como fala, hein? Você deve conseguir copiar e superar as minhas técnicas. Eu vou te passar a técnica suprema do meu punho, da forma que eu imagino, e que nem mesmo eu consegui executar ainda, nem depois de roubar o poder de Deus. Você então deveria me agradecer. Saitama fala que, sinceramente, ele não liga muito para isso e pergunta o que isso vai mudar. Garou pede para o herói tentar e descobrir. Saitama aceita o desafio e Garou dizia, é bem a sua cara partir para a parte de aprender os segredos supremos primeiro. Agora preste bem atenção, se tem alguém que pode dominar o poder de Deus sem segurar na mão dele, esse alguém é você. Garou, enquanto ensinava Saitama, é surpreendido. Uma voz dizia, quieto, eu confiscarei. Essa é a voz de God. Ao que parece, até mesmo Saitama conseguiu ouvir aquela coisa, e de repente o corpo de Garou começa a ser petrificado. Saitama fica surpreso, porém Garou pede para que ele tenha foco. O herói então se concentra e vemos uma luz saindo do corpo de cada um. Os dois estavam imaginando seus universos interiores, partículas e antipartículas, geradas em pares pelos raios cósmicos intensos de Garou. Conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, elas começaram a imitar os movimentos uma das outras. Enquanto todas as partículas subatômicas dentro de Saitama fizeram isso, algo aconteceu. Garou dizia, vai lá, Saitama, e derrote ele. Nesse momento vemos algo como se Saitama estivesse sendo enviado para algum lugar. E Garou dizia, só você consegue fazer isso. O que você tem que derrotar é aquele futuro miserável. Saitama estava envolto em um portal de energia que o enviaria para o passado. O desejo de Garou é que Saitama derrote esse futuro que eles conheceram. O caçador de heróis teve sua redenção em seus momentos finais, enquanto se tornava pedra. E Saitama começou a viajar para o tempo passado. Ele conseguia ver ao seu redor várias cenas e imagem da sua luta contra Garou cósmico. O careca de capa dizia que isso mal dava para acreditar. As artes marciais de Garou são mesmo incríveis. E nesse momento, Saitama via Garou dizendo, eu sou aquele futuro miserável, o desastre de nível Deus. Saitama se pergunta se ele deveria dar um soco, porém a história de Garou continuava. Ele dizia, eu finalmente me tornei o símbolo do medo, que traz o desespero a todos os heróis. O mal absoluto, obrigado. Quando Garou termina de falar essas palavras perante os heróis, é o momento que ele havia acabado de se tornar o Garou cósmico. E Saitama é enviado para esse mesmo momento, acertando um soco na cara de Garou. Aquele era um soco potencializado normalmente em uma lua de Júpiter e voltou no tempo, atingindo Garou antes que ele fosse dado. A inversão da causalidade é absolutamente inevitável. Não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco para encerrar aquela batalha. Aquele é o soco de Saitama em seu ápice, trazido do futuro para encerrar a possibilidade de um destino cruel. Os heróis ficam surpresos ao verem aquela cena e Genos, que ainda estava vivo nessa ocasião, fica surpreso ao ver o seu sensei. Garou cai no chão completamente derrotado e Bang fica surpreso. Ele grita pelo seu discípulo. Garou tenta se levantar, cuspindo sangue, e se perguntava o que houve. E por sua casca cósmica ter sido quebrada, algo começa a vazar. Um tipo de fumaça luminosa. Essa era a força de Garou, que estava fugindo para algum lugar. Uma luz intensa emitida da face de Garou, enquanto todos observavam. Porém, de repente, Saitama é puxado para trás, e vemos outro Saitama sendo puxado dos escombros. Esse era o Saitama daquele tempo, que vai de encontro com sua versão do futuro. E assim os dois se fundem. Saitama agora é um só, mas ao que parece, as memórias do futuro dele jamais existiram.
Como o futuro foi mudado, ao que parece, Saitama não se lembrava de sua evolução, da morte de Genos ou da batalha em Júpiter contra Garou Cósmico. Ele se perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que fui atingido pela explosão, sei lá o que do Garou ou algo assim. Saitama então se assusta. Ele olha na sua mão e estava o núcleo de Genos, e olha para suas calças, que estavam rasgadas também. Saitama gritava, mas de repente ele é atingido por Genos, que avançou com seus jatos até o seu sensei. Saitama é derrubado e Genos se desculpa. Perdão, sensei, eu me deixei levar. Saitama fala para Genos, que se assustou muito com isso, e fica surpreso que ele estava vivo, após levar um soco certeiro de Saitama, que veio do futuro. Garou Cósmico tem a casca que cobriu seu rosto completamente destruída. Ele cai de joelhos no chão, porém uma fumaça estranha saía de seu rosto, e Garou se perguntava o que houve. De repente, vindo de um lugar onde não consegui perceber, recebeu um soco com um poder tão grande que colocaria aquele careca no chinelo. Galera, como sabemos, Saitama voltou do futuro, muito mais poderoso, e derrotou Garou Cósmico com apenas um soco. E logo depois, o careca acaba se fundindo ao seu eu daquele tempo. Então pode ser que nem mesmo Saitama tenha memórias da devastação causada por Garou Cósmico, e também a memória de terem sido enviados para uma lua de Júpiter para batalhar. Nesse instante, os heróis ali presentes cercam Garou. Esses eram os heróis de Regata, discípulos do herói classe S Mestre Regata, que, como sabemos, foi um dos primeiros a ser derrotado pelo Garou. Somos levados até Saitama. Ele segurava em suas mãos o núcleo do Genos do futuro, que havia sido morto por Garou. E assim como imaginávamos, nem mesmo o careca de capa tinha as memórias daquele futuro distópico. Genos falava que realmente aquela coisa se parecia com seu núcleo, enquanto Saitama apenas responde que quando notou, já estava segurando aquilo. E além disso, sua calça tinha rasgado na virilha. Genos acha tudo isso muito estranho e iria usar um de seus conectores para tentar ativar aquele núcleo. De repente, uma luz começa a sair do objeto. Saitama percebeu que o núcleo havia ligado e Genos, analisando, afirma que realmente era idêntico ao seu. Porém, nesse momento, o ciborgue demoníaco se surpreende e sua mente viaja para dentro da luz daquele núcleo. As memórias contidas naquele objeto atravessaram o espaço e tempo junto de Saitama e foram transferidas para Genos. O ciborgue demoníaco fica imóvel enquanto recebia todas aquelas informações diretamente em seu córtex cerebral. Seus olhos estavam brancos e Saitama fica preocupado. Ele acorda Genos e pergunta o que houve. O ciborgue responde que ficou um pouco tonto e em pensamentos afirma que realmente aquele era o seu núcleo. Porém, ele se perguntava o que eram aquelas memórias contidas nele, onde Garou o matou. Será que há um futuro que poderia ter acontecido? Dadas as circunstâncias, Genos assume que seria isso e pergunta se Saitama se lembrava de algo. O careca pergunta sobre o que seria, e Genos então revela: com a memória guardada dentro deste núcleo, vocês dois vieram de um ponto futuro no tempo. Saitama fica assustado, e Genos então começa o seu resumo. É meramente uma hipótese baseada na chamada teoria dos mundos paralelos, ou do multiverso, mas suspeito que o núcleo veio de um dos incontáveis mundos paralelos que divergiram como resultado das suas ações. Não sei em que momento essa divergência ocorre, se é quando o observador toma uma decisão ou quando o observador faz uma ação, mas foi confirmado que o novo você foi separado de você original no momento que o sensei começou a viajar no tempo, e esse você se fundiu com o você dessa linha do tempo quando o movimento se concluiu. A hora da separação e o movimento que se fundiram pode ser uma pista para achar o momento de quando os mundos paralelos se dividiram. Voltando para o que eu estava falando antes, no futuro de onde esse núcleo veio, eu fui morto pelo Garou. Mesmo se você estivesse segurando, não teria como você ser superado pelo Garou, não importa quantos mundos paralelos existam. E de fato, os eventos em torno do núcleo deixaram claro que mesmo que o pior tivesse ocorrido com todos os outros heróis, e eu morrendo bem na frente dos seus olhos, você teria transcendido o espaço-tempo e nos salvado. A sua habilidade de transcender e manipular as leis da causalidade é agora uma prova do seu senso de heroísmo perfeito, como já era de se esperar de você, sensei. E sobre os princípios por trás de viajar para trás no tempo, podemos prever que isso deve cair em um de 3 cenários, sendo o primeiro baseado na teoria da relatividade, superando a velocidade da luz. Genos continuava sua extensa explicação teórica, e enquanto isso, Saitama estava completamente sem reação. Era como se seu cérebro estivesse derretendo, e as palavras de Genos entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Saitama fala que entendeu, mas agora já chega disso, e achou que Genos também continua o mesmo de sempre. O ciborgue então se pergunta se Saitama não se lembra de nada, mas depois dizia: não, esse é mesmo o sensei. Ele deve estar deixando os outros heróis que lutaram bravamente levarem os créditos, como um gesto de modéstia, igual ele fez na ocasião contra o Rei do Mar Profundo. Porém,
Porém, a gente sabe, né, galera, que o Saitama só não estava prestando muita atenção no discurso do Genos. E também, realmente, ele não se lembrava de nada. Porém, olhando para o careca de capa, Genos dizia em pensamentos: de qualquer forma, mestre, você viajou até mesmo pelo espaço-tempo para salvar todo mundo, para salvar o planeta. Nem o Garou e nem ninguém em todo o universo, além do mestre, sabe disso, exceto eu mesmo também. Aquelas eram as palavras orgulhosas de um discípulo que se espelhava em seu mestre. Genos sorria e Saitama pergunta o que aconteceu de tão engraçado. O ciborgue apenas responde que não era nada, porém ele pensava: preciso contar isso para as pessoas que precisam saber disso, é meu trabalho como seu discípulo. Genos então fala: mestre, você chegou na hora certa e salvou todo mundo, sabia? Como era de se esperar de um herói. Saitama não entende muito bem e pergunta por que Genos estava falando aquilo assim do nada. Não é como se geralmente eu chegasse na hora mesmo, mas Genos fala que com certeza Saitama chegou a tempo. Vemos então o garotinho Tareu caído no chão. Ele estava inconsciente, porém de repente escuta uma voz o chamando. Essa voz dizia: Tareu, levante-se, Tareu. O garotinho se levanta rapidamente, recobrando suas forças e consciência, e ao olhar para frente, vê uma imagem residual de Garou. Essa era a projeção do espírito de Garou do futuro, que sorria enquanto vê seu amigo Tareu vivo, são e salvo. Porém a imagem de Garou se desfaz. Tareu fica surpreso com aquilo e gritava para que o tio Garou esperasse, porém nada mais a não ser poeira e rochas estavam naquele lugar. Tareu acreditava que aquilo foi um sonho, uma mera ilusão. Então de repente escuta algo, ele dizia: ouvi vozes daquele lado, talvez seja onde esteja todo mundo. Tareu começa a caminhar até aquele local e vê Garou sendo golpeado por todos os heróis da classe mais baixa que estão ali presentes. Eles diziam: toma essa, morra, caçador de heróis. Gostou de bater na gente, não é? Agora é a nossa vez de te meter a porrada. Garou, enquanto era golpeado, dizia em pensamentos: acabou, hein? Acabou mesmo. Perdendo seu poder divino pelo misterioso soco nocauteador, Garou não conseguia entender nada do que aconteceu. Mesmo assim, estranhamente, ele aceitou os golpes sem resistir. Talvez seja porque tudo já tinha sido definido pelo seu eu do futuro. No entanto, Garou não tinha como saber disso. Mesmo sangrando, o caçador de heróis começa a rir e perguntava: qual o problema de vocês, seus merdinhas? Seus golpes são patéticos. Metalbat então chega até ali e grita: ei, já chega, pessoal. Agora vocês estão só batendo em um cara ferido. Os heróis perguntam de que lado o Classe S estaria. E de repente, vemos Máscara Doce, o número 1 da Classe A, que dizia: você viu como ele entrou em modo Berserk mais cedo, não é? Se sentarmos e conversarmos de boa, ele vai só nos obliterar. O monstro humano já se transformou totalmente em um monstro. A decisão para executá-lo é unânime e não está aberta para discussão. Porém, Metalbat não concorda com aquilo. E chegando ali, Saitama também dizia que era contra. Máscara Doce pergunta quem seria aquele cara. E Saitama perguntava se quem derrotou Garou foi o Blast. Flash chamativo então revela: ao que parece, um cara pelado apareceu do nada, derrotou o Garou com um soco e depois foi embora. Aquele padrão de movimento parece ser algo que o Blast faria. Máscara Doce fica surpresa ao ouvir o nome do herói número 1 da Classe S. E Sekinger começa a acreditar naquilo também. Eles começam a achar que o Blast foi ajudar e derrotou o Garou. Porém, Genos sabia a verdade. Quem o derrotou foi o Saitama. E por isso ele diz que seu sensei é o único que tem o direito de decidir o que fazer com o Garou. Saitama se perguntava por que ele, afinal de contas, não entende nada de direito ou algo do tipo. Além do mais, parecia que Garou estava deixando os outros baterem nele. E talvez seria melhor deixar o pessoal fazer o que quiserem fazer até cansarem. Não que isso esteja fazendo efeito. Garou continuava ali, levando os golpes do herói de classe baixa sem revidar. Porém, de repente, seu mestre Silverfang aparece. Mas antes que pudesse fazer algo, o Homem Zumbi interrompe os heróis que batiam em Garou, falando que ele precisava perguntar algo. E frente ao caçador de heróis, o Classe S dizia: Garou, não tem como um humano ganhar tanto poder através apenas da monstrificação. Tem certeza que não tinha outra fonte de poder te usando como catalisador? Por exemplo, Deus ou algo do tipo. Um dos outros caras lá que enfrentamos apresentava sinais semelhantes. Zombie-Man, vendo o estado de poder surpreendente de Garou, já faz uma ligação com os poderes de Imperador Mendigo e a forma bizarra de como ele morreu. Flash chamativo fica intrigado e revela que Blast disse algo parecido com esse deus que o herói citou. Nesse instante, o ensanguentado Garou começa a rir feito um louco. Ele dizia: de que merda vocês estão falando? Deus? Nunca ouvi tanta merda assim. Vamos, me matem logo, anda. Já falei para me matar.
Garou abre seus braços frente aos heróis de classe S. Observando aquilo, o homem zumbi percebe que Garou não quer mais viver e de repente, Máscara Doce avança para golpeá-lo. Ele dizia: até Garou concorda comigo, hora da execução. Porém nesse instante, algo inesperado acontece. Tareu corre e segura a perna do herói de classe A, assim como o Imperador Criança e o Agama. Garou fica surpreso, observando aquela cena. King também reconhece Tareu, afinal foi ele que tirou o garotinho de dentro do quartel-general dos monstros. Tareu agarra a perna de Máscara Doce com todas as suas forças e começa a gritar: todos vocês são maus, vocês não são heróis, como podem fazer isso? O tio é um herói de verdade, ele me salvou diversas vezes. Tio, por favor, fuja logo daqui. Nesse instante, vendo aquilo, King se lembra de algo que Tareu disse uma vez: por favor, não façam bullying com ele. King agora entende, então Garou é o tio que o Tareu tanto falava. Máscara Doce diz que entendeu aquela situação, o monstro humano enganou e traiu aquele garotinho até ali, e por isso, todos eles devem exercer o seu dever de herói. Não vamos tratá-lo muito mal, então por favor, saia da frente. Tareu fica desesperado, a Mask estava mentindo, ele mesmo falou que iria executar o tio. Os heróis de classe baixa começam a entrar em conflito de ideias. Eles se perguntavam: cara, mas que escolha difícil, o que vamos fazer? Não há dúvidas sobre o que temos que fazer, não podemos deixar esse cara sair impune, claro que não. Sabem quanto dano os monstros conseguiram causar graças a esse caçador de heróis? Tipo, ele é um monstro, então não temos muita escolha. Porém, de repente, todos os heróis ali presentes escutam um barulho estrondoso e rapidamente param de se mover. Aquele som de batidas, aquela presença sufocante. Quem se aproxima é King, que dizia: todos vocês, parem, tem uma criança olhando. As batidas do coração de King estavam tão fortes e altas naquela situação que até mesmo seu corpo vibrava. Os heróis de classe baixa rapidamente se afastam, morrendo de medo de King, perguntando se o que fizeram de errado para deixar o classe S tão irritado. Porém, naquele momento, a Mask chama por King, mas após olhar nos olhos do herói mais poderoso, número 1 da classe A se cala. King carregava em seus braços Tatsumaki, que estava inconsciente, e vagarosamente se aproximava de Tareu e Garou. Porém, naquele momento, alguém o interrompe. Esse é Silverfang, que dizia: Garou, eu não vou deixar você jogar a sua vida fora tão facilmente. Se feriu pessoas, então você tem que compensar 10 vezes mais, 100 vezes mais, salvando outras pessoas. Garou fica com um olhar sério e Saitama chegando diz que o mal absoluto de Garou era o melhor em salvar as pessoas. Bom pra você, todos conseguiram te mostrar o que você realmente é. Nesse momento, Garou sangrava enquanto Tareu o amparava. Ele dizia: vão me deixar viver então, vocês vão se arrepender. Porém, Saitama responde: não vou me arrepender de nada, nunca tive a chance de te agradecer. Foi você que salvou o Genos e o King, não foi? Obrigado. Saitama se referia à batalha de Garou contra o esperma platinado e a água natural maligna. King, ao ouvir aquilo, se lembra de sua conversa com Saitama, onde o herói revela para King que com certeza foi Garou que salvou ele na batalha contra o esperma negro, onde King iria usar um blefe de golpe especial, porém Saitama iria ajudá-lo a manter a versão de que foi King que disparou o ataque, já que todos achavam isso. Garou começa a rir e diz que Saitama o enoja, e aproveitando aquela brecha, ele foge rapidamente daquele lugar. Todos ali, menos Saitama, ficam surpresos com a velocidade de Garou. Ninguém, exceto o careca de capa, conseguiu ver a sua fuga. Máscara Doce fica desesperado perguntando-se para onde Garou foi, e Genos fala que provavelmente o caçador de heróis se tornaria um reincidente, mas Saitama não acredita nisso. Garou irá ficar bem agora, vamos deixar o resto para o velhote. Saitama confia que agora Silverfang conseguiria colocar seu discípulo no caminho da justiça, porém surpreendentemente, uma enorme máquina sai do chão. Sekinger reconhece, aquele era Metal Knight, que dizia: parece que a ameaça acabou, e de repente vemos vários brilhos tomando conta do céu. Aqueles eram centenas de milhares de drones desenvolvidos por Metal Knight. O herói dizia: o navio que eu fiz foi pego em uma explosão nuclear. Agora vou começar o descarte do material radioativo e vou fazer uma investigação do ataque. Todos vocês estão sofrendo de envenenamento agudo por radiação. Faremos procedimentos de descontaminação e testes obrigatórios em todo o mundo no laboratório. Os heróis de classe baixa estavam surpresos com aquilo e Saitama, que já estava de saco cheio, caminhava com Genos nos braços. O Cyborg percebe que Saitama não estava muito bem e o careca então revela: por ora, Genos, vamos pedir para o Dr. Kusseno arrumar seus braços e pernas. E então podemos começar a procurar o que sobrou do nosso apartamento nessa piscina de maré. Genos apenas acata aquela ideia de Saitama. Vemos Garou que dizia:
foi o que me dei conta. O que o mundo precisa não é de uma justiça parcial, mas sim de um mal imparcial. A verdadeira paz é através do medo imparcial, que heróis não conseguem alcançar. Uma paz meia-boca, feita por heróis, só deixa os humanos acomodados em seus corações. E esse comodismo leva às maldades. E também nem sempre os humanos são punidos pelos seus crimes. Essa é a diferença crucial entre eles e os monstros. Um estigma falso e imperfeito de paz, que torna os humanos maus. Uma paz em que você não consegue nem sequer fazer o certo, por um pirralho feio sendo zoado em um canto do parque. No meu coração eu sabia o que fazer, eu tinha que repudiar esse tipo de paz. Eu fiquei mais forte do que todos. Eu me tornei um monstro absoluto, aquele que justiça nenhuma podia derrotar. De repente vemos que Garou estava dando seu depoimento para um policial que perguntava: "Você sabe que isso aqui é uma investigação de calote em um restaurante, não é? Você se arrepende do que fez?" Garou estava depondo da polícia devido ao calote que ele deu em um restaurante, aquele mesmo onde o Saitama o perseguiu. Vemos Bang que dá um soco na cabeça de Garou, falando para ele responder a pergunta do policial. Depois de resolverem tudo, eles vão embora dali. Bang dizia: "Mas que viagem longa, o interrogatório pelos danos que você causou acabou na semana passada também. Agora finalmente podemos focar em andar por aí e pedir desculpas para as vítimas de sua caça aos heróis." Garou fala para Bang não dizer a ele o que fazer, afinal o velhote não é o seu pai. Em pensamento, Silverfang revela que os pais de Garou nem sequer apareceram nenhuma vez durante a sua detenção. Sendo assim, ele diz: "Essa minha cabeça velha pode não servir para muita coisa, mas poder abaixá-la por você me deixa feliz por ainda estar aqui. Tudo o que você precisa para ser um pai é ter uma criança, mas você não pode virar um mestre sem mostrar para seu discípulo o caminho." Mesmo entendendo, Garou pergunta o que ele quis dizer com aquilo, e Silverfang responde: "Você me fez passar por maus bocados, garoto, mas foi de grande ajuda você estar em um lugar fácil de encontrar." Nesse momento o velhote se lembra da cachoeira onde Garou estava meditando. Embaixo daquela forte cascata, vemos o caçador de heróis em posição de lótus. Ele sente alguém e abre seus olhos. Aquele que veio à sua procura é o seu mestre Silverfang. O velho chama por Garou, que responde: "O que foi agora? Já me encontrou, velhote?" Em pensamentos, Bang revela que não precisou procurar muito, já que foi ele quem mostrou para Garou onde ficava aquela área de treinamento. Sendo assim, Silverfang imaginava que Garou queria que seu mestre o encontrasse. Voltando ao presente, o ex-caçador de heróis dizia: "Só para você saber, velhote, é melhor não confundir as coisas. O único motivo pelo qual eu voltei aqui para você é para lembrar do meu punho, meu estilo de luta. Nessa caça aos heróis, eu descobri que não dá para achar mais ninguém por aí, além de você. Então seja bom o bastante para treinar comigo em uma base diária." Bang responde que fica feliz em atender aos requisitos de seu discípulo. Garou se lembra de quando estava em sua fase cósmica e foi derrotado repentinamente. Ele dizia: "Naquela hora passaram por cima de mim e eu nem sabia o que estava acontecendo. Naquele momento eu esqueci totalmente todas as técnicas que despertaram em mim depois que eu virei um monstro." Garou então pergunta se seu mestre sabia como Taril estava. Silverfang se lembra: "É aquele menino que foi feito de refém, não é? Pelo que eu ouvi falar, ele está bem." Vemos então Taril no parque brincando de pedra, tesoura e papel com outras crianças. Ele coloca papel e acaba perdendo para os outros 3 meninos que colocam tesoura. Sendo assim, Taril seria o monstro da brincadeira. Ele aceita, porém, logo em seguida, acaba sendo pisoteado pelos outros garotos que diziam: "Toma essa, chute do patrulheiro de justiça. Monstro, você vai ser destruído." Porém, de repente, Taril se levanta, utilizando a pose de luta de Garou, enquanto dizia: "Achou que eu fosse algum monstro? Eu sou o Garou Man, o herói. Eu sempre me levanto, não importa o quanto apanhe. Venham todos de uma só vez, seus falsos heróis." Os garotos não entendem aquilo e diziam: "Mas que porcaria é essa? Pare de inventar coisas, só explode logo de uma vez." De repente alguém chama por Taril. O garoto olha para trás e vê seu amigo Wagama no carro. Os dois foram feitos reféns, juntos pela Associação de Monstros. Os meninos do parque ficam surpresos. Esse é o filho daquele ricaço Narinki. O Wagama estava ali, convidando Taril para jogar em sua casa. Ele havia acabado de baixar um jogo chamado King Musou. Taril achava aquilo bem maneiro. E curioso, os outros garotos perguntam se Taril era mesmo amigo de Wagama. O menino responde que sim e pergunta para o Wagama se poderia convidar os outros para jogar também. O riquinho aceita e assim Taril convida todos para jogarem juntos. Os meninos ficam empolgados para a batalha. Narinki levava o seu filho, que mostrava para seus novos amigos sua mochila tecnológica, que era uma réplica da mochila do herói classe S, Imperador Criança. Narinki dizia: "Desde aquele incidente, você ficou tão maduro que eu mal te reconheço mais. Eles crescem tão rápido
sorrindo. É como dizem, tal pai, tal filho. Vemos então Garou, que dizia em pensamentos para Tareu dar o seu melhor, já que ele iria fazer o mesmo. Garou falava: velhote, acha que pode arrumar algum tipo de competição de luta com os heróis para mim? Aqueles com quem eu lutei depois de virar um monstro foram você, o Bomb, Flash, Blast e aquele careca estranho, Saitama, ou sei lá o que. Se eu enfrentar todos em ordem, tenho quase certeza que vou atingir algum despertar sem me monstrificar dessa vez. Silverfang começa a rir e pergunta: então você acha que já pode me vencer? Não se precipite, jovenzinho. Até porque minhas costas ficaram bem melhores depois que o Metal Knight realizou aquela manutenção corporal em todos nós. É melhor ir se preparando para o treino de verdade. Nesse instante somos levados até a Associação de Heróis. Vemos Sekinger perguntando sobre o sucessor para Silverfang. Seu superior responde que sim, Silverfang será o guardião dele e eventualmente o apresentará à associação. Ele disse isso enquanto entregava o seu pedido de demissão. Sekinger falava: o vazio que ele vai deixar na classe S é um dos grandes e difíceis de preencher. Se ele é bom o bastante para acompanhar aquele homem, eu gostaria de vê-lo na equipe o mais rápido possível. Então quem é o novato? O diretor fala que é um mistério e Sekinger teria que esperar para ver. Porém, em pensamentos ele revela que esse sucessor seria o Garou. Tudo o que podemos fazer agora é confiar no Silverfang e em sua habilidade de reabilitar o seu discípulo. Se o trouxermos agora, com certeza haverá uma revolta enorme por parte dos outros heróis, mas não há opção. Nos reforçarmos em preparação para a grande profecia é mais importante que qualquer outra coisa. Nesse momento voltamos até onde Bang estava e ele pergunta para Garou: então não podemos sair para beber, não é? Já que você é menor de idade. Acho que não tem jeito melhor de nos conhecermos do que tendo uma boa conversa. Então, tem alguma mulher de que você gosta? Garou fica meio assustado com essa pergunta de seu mestre e dizia: mas o que é isso? Você está me assustando, hein? Bang fala que essa garota poderia ser uma idol ou algo do tipo. Garou com vergonha responde: bom, se você vai me obrigar, né? Seria aquela que interpreta a Gal amarela dos Gal Rangers. O nome dela é Kiro, ou algo assim. Bang fica surpreso. É uma atriz de Super Sentai, por essa eu não me esperava. Mas pensando bem, as amarelas desses Sentais não são aquelas grandes e fortes que amam Curry. Garou começa a rir e diz que as informações do velhote estão ultrapassadas. Deixa eu te falar sobre os Super Sentais de hoje em dia. Nesse momento, o mestre e o discípulo sorriam. Eles conversavam de forma descontraída enquanto andavam pela rua. Enquanto isso, nas ruínas da cidade Z, vemos Genos escavando areia. Ele chama por seu mestre Saitama e mostra que achou uma ostra. Saitama sorrindo, fala que era uma ostra bem grande, mas de repente, ambos ficam em silêncio. O capa careca fala que eles precisam encontrar logo uma panela primeiro, e Genos concorda. Sendo assim, eles voltam a escavar enquanto alguém misterioso os observava atrás dos escombros. Somos levados até o condomínio da Associação de Heróis e vemos alguns heróis que diziam: ele está no 104, não é? Beleza, ele se mudou para cá e não deu nenhum oi para a gente. Vê se pode, vamos ver que tipo de cara ele é. 3 heróis misteriosos tocavam sem parar a campainha de um apartamento e se perguntavam: ele não vai sair? Será que está no trabalho? O outro herói responde: acho que não. Ainda agora eu vi um barulho vindo aí de dentro. Ele está fingindo que não está. Parece que os rumores de ele ser um pé no saco estavam certos. O herói de óculos então se pronuncia: sendo moradores daqui há mais tempo, é melhor mostrarmos para ele quem é que manda. Ei, pare de se enfurnar aí. Saia logo, novato. De repente escutamos uma batida. Esse era um barulho que aumentava dentro do apartamento. Os heróis acham que o novato deve ter ficado nervoso e a porta aos poucos se abre. Os 3 heróis diziam: chegou, olha ele aí. Vemos um rosto dentro do apartamento escuro e a pessoa ali dentro perguntava se teria algum problema. O herói de óculos então toma a frente e diz: somos os moradores do 101, 102 e 103. Faz uns 3 dias que você chegou, não é? E já que você não veio dar nenhum oi, a gente veio até aqui, então pode sair para a gente ter uma palavrinha. Nesse instante os heróis suam frio ao verem a pessoa que sai de dentro do apartamento. Aquele era o sinistro herói de classe S, considerado o homem mais poderoso do mundo, o King. O classe S dizia: então vocês são vizinhos. Eu também vim ver a pessoa que mora aqui, mas ele não está. Que pena. Onde será que o Saitama foi? Os heróis ali presentes estavam assustados. King estava procurando o Saitama, o novo morador daquele lugar. Nesse instante somos levados até a cidade Z. Vemos um helicóptero sobrevoando o local. De dentro da aeronave vemos alguém dizendo: deixar o rastreador nele foi uma boa ideia. O que ele está fazendo em uma zona destruída pelos monstros? Ele estava vasculhando os escombros? Aquele era o herói classe S Deus Porco, que procurava algo naquele lugar.
vemos embaixo de uma rocha um Black Sperm sobrevivente que dizia: o que ele está fazendo aqui? O extermínio do Garou e da Associação de Monstros já deveria ter acabado, mas ele está atrás do quê? As pessoas do helicóptero tentavam se comunicar com Deus Porco e diziam: Senhor, você precisa descansar, não pode sair assim, volte para o laboratório médico, por favor. Deus Porco pede para eles esperarem um pouco mais e sai correndo novamente. Os homens da associação acreditam que ele estaria fugindo, enquanto o Black Sperm apenas rezava para não ser encontrado. O executivo da associação gritava para Deus Porco esperar e dizia: ele é bem rápido para alguém exposto a tanta radiação. De repente, um homem que estava dentro do helicóptero falava: porque todos da classe S só fazem o que bem entendem. Você só me trouxe aqui só para o caso de algo assim acontecer, não foi? Eu me encarrego de capturar o Deus Porco. Não se preocupe, me dê apenas 5 minutos e eu acabo com a dor desse porco ferido. Esse era o herói Ayer, o rank 35 da classe A. O executivo dizia: ei, não acabe com Deus Porco. Apesar de tudo, ele ainda é um dos pilares da Associação de Heróis. Temos que levá-lo ao laboratório médico sem feri-lo. Nesse instante, Ayer avança rapidamente em direção de Deus Porco. Ele dizia: esses tais pilares, pelo que eu ouvi falar, aquele tal de caçador de heróis conseguiu mandar todos para o hospital sozinho. Eles se aproveitam das suas posições e negligenciam o treino. A dignidade da classe S foi para o chão. Ayer fica frente a frente com Deus Porco e diz: se você perder para mim aqui, é porque você nunca foi tudo o que falaram. E então, o que acha Deus Porco? Enquanto os heróis se encaravam, vemos Esperma Negro suando frio e se escondendo atrás de uma pedra. Ayer então dizia: você vai ser um bom garoto e voltar para o laboratório, ou vai lutar contra mim e conquistar a sua liberdade. Observando aquilo, o executivo da associação dizia em pensamentos: mas que droga, porque essas coisas sempre acabam assim. Eu tenho que mudar de profissão, é sério. Nesse instante, Ayer percebe algo no chão e se pergunta o que era aquilo. Vemos então a água natural maligna, que era o executivo da Associação de Monstros. Deus Porco fica surpreso e Ayer imediatamente ataca a água do mal com seu bumerangue. Ele dizia: eu não ignoro peixes pequenos, vou acabar com você primeiro. Porém, de repente, a água do mal dispara um jato de água poderoso e acerta o bumerangue, atingindo também o pescoço de Ayer. Black Sperm também estava surpreso ao ver a água natural maligna, que ainda estava viva. De repente, Deus Porco salta rapidamente, com sua boca aberta na direção do monstro de água. Ele a engole, e subitamente de dentro de seu corpo são lançados vários jatos de água. Sendo assim, Deus Porco fica todo ferido. O executivo fica preocupado e se aproxima dizendo: Senhor Deus Porco, o senhor engoliu aquilo. Tudo bem por aí? É melhor botar isso para fora. Porém, o herói de classe S responde: eu senti que esse ainda não tinha sido derrotado, então eu vim até aqui para garantir. É o nosso dever como heróis, mas agora já está tudo bem, eu já o digeri. O executivo fala que está bem, então agora eles devem voltar. Porém, Deus Porco responde: se eu entrar no helicóptero, ele não vai levantar. Eu quero passar em uma banca de lama e na volta também, então está tudo bem. Mas referente a mim, acho que você deveria mandar esse ali para um hospital, e rápido. Além disso, ainda podem ter sobreviventes da Associação de Monstros. Acho melhor eu dar mais uma olhada por aí. Ao ouvir essas palavras, Black Sperm fica com medo e começa a ir para outro local enquanto dizia: não tenho mais nenhuma célula sobrando. Se ele vier aqui agora, vou ter que achar outro lugar para me esconder. Mas eu não tenho ideia de onde ir. Nunca pensei que a Associação dos Monstros seria aniquilada. Mas antes de tudo, eu tenho que arranjar umas proteínas. Tenho que garantir umas vidas extras em caso de emergência. Nesse tamanho aqui, até um filhotinho acabaria comigo. Acho que vou comer uns insetos. Nesse instante, Black Sperm fica surpreso. Ele avista algo. Aquele à sua frente é o careca de capa Saitama. Saitama erguia as ruínas de um prédio e dizia: até que enfim eu achei. Genos falava para seu mestre que isso foi muito bom. Black Sperm, ao vê-lo, se esconde rapidamente e se lembra de Saitama. Foi ele quem derrotou o Garou Cósmico com um único soco. Esperma Negro foi o único que viu em tempo real o Saitama que retornou do futuro e em um segundo derrotou Garou antes de ser fundido com o Saitama do presente. Black Sperm dizia que ele seria o último cara com quem ele queria se encontrar. E de repente Genos percebe algo e se vira rapidamente. Esperma Negro continuava escondido atrás das rochas, porém era outra coisa que se aproximava. Genos chama por Saitama e diz que ele havia acabado de encontrar o cachorro monstro de Orochi. Saitama fica feliz ao ver aquele cachorrão e nem percebe que era um antigo inimigo. Ao longe, Black Sperm ficava surpreso.
por Hoover estar vivo. Mas agora ele encolheu de tamanho. Que péssima hora. Você conseguiu sobreviver, mas o inimigo que você encontrou é o mais forte de todos. Desculpa, mas enquanto eles lidam com você, eu vou me mandar daqui para o mais longe que eu puder. Black Sperm estava indo embora quando avista Saitama, se aproximando de Hoover. O careca de capa segura o cachorro no alto e diz que aquele era um cachorro legal. Black Sperm fica furioso, dizendo: será que Saitama não iria matá-lo? E se perguntava: ele realmente acha que é só um cachorro comum? Será que ele gosta de animais? Ele é do tipo que não vai matar nada que se pareça com um animal. Parando para pensar, ele parece do tipo que evita a violência desnecessária. Achei que eu teria que recomeçar do zero para sobreviver, mas será que isso é uma chance? Janus pergunta para seu sensei se ele gosta de cachorros, e Saitama responde: eu acho que sim, é como dizem, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Janus fala que eles são bem fofos, porém o preço da ração está bem alto. De repente, o ciborgue demoníaco recebe um chamado do QG e diz para seu mestre que vai resolver algumas coisas. Observando aquilo, Black Sperm dizia: mesmo que tenham começado a caçar os sobreviventes dos monstros, não tem lugar mais seguro para ficar do que ao lado desse cara forte pra cacete. Acho que vou arriscar. Nesse momento, após Janus ir embora, Esperma Negro se apresenta perante Saitama. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.